A gente volta a falar da comitiva de empresários brasileiros nos Estados Unidos, né, que está em Washington para tentar negociar o tarifácio de Donald Trump, possível ingresso de novos produtos naquela lista de exceções. O vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, disse a essa comitiva que as tarifas são políticas e que os empresários deveriam fazer lobby não nos Estados Unidos, mas em Brasília. Sobre esse assunto, eu converso agora com Josemar Franco, que é gerente de comércio internacional da BMJ. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Josemar. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado. Obrigado a você. Josemar, a partir dessa leitura de que o tarifaço seria político, isso está evidente desde o anúncio de Donald Trump na Truth Social, justificando que essa sobretarifa aplicada contra o Brasil teria exatamente como pano de fundo o julgamento de Jair Bolsonaro, essa série de manifestações que reiteram essa leitura. O que esses empresários brasileiros podem, nesse momento, pleitear junto a autoridades norte-americanas? Vitor, é muito importante nós fazermos um balanço dessa missão empresarial brasileira, porque, na verdade, o que está acontecendo é uma volta do Brasil às mesas de negociações, não só na via política e diplomática, mas na via empresarial também. Nos últimos anos, o Brasil esteve muito distante dos Estados Unidos. A presença brasileira em Washington foi diminuída. Então, essa missão ela busca justamente essa reaproximação. O mais importante para o empresariado brasileiro, de fato, era a reversão das novas tarifas, das sobretaxas de 50%, mas, além disso, o grande legado dessa missão é justamente uma reaproximação dos setores privados brasileiro e norte-americano. Então, nesta semana, a gente teve uma audiência pública da investigação da Seção 301 dos Estados Unidos contra o Brasil. No âmbito dessa investigação, a gente tem uma série de temas que os Estados Unidos investigam o Brasil em relação ao desmatamento, à propriedade intelectual, ao etanol e uma série de outras questões. E o que os empresários brasileiros fizeram foi aproveitar o momento da audiência pública no dia de ontem para fazer agendas não só com a Embaixada Brasileira em Washington, mas também com o governo norte-americano. O encontro com o vice-secretário de Estado ele é muito importante, porque até o momento estava tendo um contato, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos estava realizando um contato apenas com uma parte política brasileira com um viés ideológico muito forte. Então a comunicação com o empresariado ela estava ainda difusa. E ter a representação do presidente da Confederação Nacional da Indústria e de outros grandes empresários e representantes setoriais abre o horizonte, né, de informações e de dados que o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos tem. Inclusive, nós da BMJ também estamos participando dessa missão, levando informações e dados em relação ao comércio do Brasil com os Estados Unidos, que, ao contrário do que está sendo alegado nessa investigação, não causa qualquer dano à indústria doméstica nos Estados Unidos. Queria que você detalhasse esses dados que vocês estão levando, Josemar, no âmbito dessa investigação do USTR, porque há uma série de argumentos feitos, né, pelas autoridades norte-americanas acerca dessas supostas medidas anticoncorrenciais em relação aos produtos industriais norte-americanos. Eu queria entender exatamente esses ditames, aquilo que está sendo argumentado por vocês. Vitor, esse é um ponto importante, porque o que nós temos na pauta comercial do Brasil com os Estados Unidos é um comércio muito complementar. Então, ao contrário da nossa relação comercial com outros países, que existem déficits ou superávites comerciais enormes, que é o caso da China, por exemplo, com os Estados Unidos nós temos uma pauta comercial muito complementar. Então, a gente envia para os Estados Unidos, por exemplo, óleo, e eles nos retornam com combustíveis, né? Ou seja, com esse óleo refinado. Além disso, outros produtos como a celulose, que são muito importantes para o comércio com os Estados Unidos, a gente não pode deixar de lado também toda a parte de máquinas e equipamentos que são utilizados na indústria dos Estados Unidos e uma série de outros setores, né? Como o caso do café, de pescados, frutas, água de coco, a indústria de móveis também exporta bastante para os Estados Unidos. Então, quando nós analisamos a pauta comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente percebe uma certa complementariedade. Então, não há uma grande competição entre os produtos brasileiros
com os produtos que são fabricados nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, a gente percebe que há uma agregação de valor, na maior parte dos casos, pela indústria norte-americana. Então, sobretaxar as nossas exportações significaria para os Estados Unidos um aumento de custo desnecessário. Do ponto de vista técnico da investigação que foi aberta pelo USTR contra o Brasil, a gente tem algumas alegações mais sérias, no caso do desmatamento, que são importantes de nós passarmos a realidade do Brasil. O Brasil tem um sistema e um código florestal muito rígidos. Então, a gente leva muito a sério a questão do nosso código florestal, o combate ao desmatamento ilegal. Houve um maior enforcement dessas legislações nos últimos anos. Isso tudo precisa ser apresentado no âmbito da investigação. É óbvio que o Brasil tem questões muito sérias de desmatamento, que são de já há bastante tempo, mas o país vem avançando nessas pautas. Sobre segurança jurídica também, nós temos uma boa condução, né, do nosso sistema judiciário e das normas que são feitas no país. E isso está, inclusive, sendo aprimorado ano após ano. E todas essas informações são muito importantes de serem defendidas pelo um processo formal, que é o caso da investigação da Seção 301, já que a via política não está avançando como deveria. Josemar, a BMJ, você disse, então, participou desse encontro ontem com o representante do comércio norte-americano. Queria entender, a partir dessas argumentações, dessa entrega, apresentação de dados e contra-argumentos àquilo que está sendo levantado pelo USTR, queria entender, até de um ponto de vista um pouco menos direto, mas como é que vocês interpretaram essa resposta por parte do tribunal, né, nessa audiência pública? Perfeito, Vitor. O ponto de vista que mais foi ressaltado para a gente é que, de fato, há um desconhecimento muito grande em relação às legislações brasileiras, às políticas brasileiras, e por isso que ter uma participação do setor privado na audiência pública de ontem é relevante, é fundamental e pode fazer a diferença. Então, você teve uma série de perguntas, né, muito direcionadas a suposições, a alegações que divergem muito, né, dos fatos e da realidade que nós enfrentamos aqui no Brasil. Então, essas informações elas são muito importantes de serem levadas no âmbito dessa investigação. Agora, o que foi aberto um período de novos envios, né, de informações ao USTR para que eles levem tudo isso em consideração. Então, essa investigação no âmbito da seção 301, ela é importante porque é a via formal para que alguma medida seja aplicada contra o Brasil. As tarifas que foram aplicadas anteriormente, de 40% e de 10%, somando os 50%, elas já estão sendo questionadas no âmbito das cortes nos Estados Unidos. Então, o que o governo dos Estados Unidos busca é seguir uma via mais formal no âmbito da investigação da seção 301 para aplicar novas medidas contra o Brasil. Existe um apelo muito grande que a administração dos Estados Unidos trouxe, que é de que o governo brasileiro faça concessões também na via política. Então, ao invés de tentar conversar apenas sobre a pauta comercial, que é relevante, que os americanos têm interesse, mas que algumas concessões também sejam feitas na parte política. Agora, o que a gente tem é um cenário, desafiador, porque a soberania brasileira e a soberania do nosso sistema judiciário também precisam ser respeitadas. Então, me parece que tentar buscar qualquer concessão na via política, principalmente por meio do judiciário, não vai ser o caminho mais frutífero para a produção de um diálogo efetivo entre os dois governos. Pois é, não sei nem se só frutífero, né, Josemar, mas até mesmo inviável, porque como você bem trouxe, trata-se, por exemplo, da questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um poder independente, o poder executivo. Então, novamente, o que as autoridades norte-americanas estão demandando também do ponto de vista político? Porque o governo brasileiro, é evidente, não pode prometer qualquer tipo de decisão que cabe, na verdade, ao judiciário. Exato. Por sorte, nós vivemos em um sistema que permite a independência dos três poderes, mas existem algumas concessões que podem ser feitas
no sentido de dar uma certa segurança jurídica, principalmente para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e essa me parece ser uma via mais possível, né? Quando nós entendemos que existem algumas solicitações de empresas muito relevantes e com acesso direto à Casa Branca, a gente consegue também compreender que é possível que o governo faça algumas concessões que atendam às necessidades dessas empresas, sem envolver necessariamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como você bem comentou, é algo que está sendo conduzido por um outro poder da nossa democracia e que tem independência. Então, não tem como haver uma solicitação da administração dos Estados Unidos para que o executivo brasileiro tome alguma medida ou reverta alguma possível condenação. Mas, em relação à segurança jurídica e concessões políticas, esse me parece ser um caminho viável, né? Eu não sei o quanto que vai ser possível, mas o governo brasileiro poderia sim fazer alguma concessão nesse sentido, para que essas empresas que têm acesso à Casa Branca se sintam mais confortáveis de investir no Brasil, reconheçam que há o cenário de segurança jurídica que de fato existe no Brasil, isso é importante de nós reforçarmos. Não é que nós vivemos em um cenário de completa insegurança jurídica, mas qualquer concessão nesse sentido vai ser bem recebida nos Estados Unidos. Existem algumas outras questões comerciais que também são importantes, como é o caso do etanol, é um pleito antigo dos Estados Unidos ter melhores condições de acesso ao mercado brasileiro de etanol. E também um outro ponto que é bastante discutido pelos Estados Unidos em negociações com países semelhantes ao Brasil, que é o caso de acesso a terras raras e minerais críticos. Então, me parece que nós temos algumas vias para percorrer, Vitor, além de necessariamente alguma questão relacionada ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que de fato é conduzido por um outro poder independente no nosso país. É interessante você trazer esses elementos, Josemar, que mostram exatamente essa possibilidade de algumas frentes de negociação. Eu queria te perguntar se houve algum tipo de demanda acerca também de uma abertura comercial maior por parte do Brasil, né, que notadamente é uma economia bastante fechada. Se não me engano, um estudo do BTG aponta que mais de 86% das importações, né, que chegam ao Brasil sofrem algum tipo de barreira não tarifária. Eu queria entender se isso foi levantado também pelas autoridades norte-americanas. Sim, o Brasil, de fato, ele é conhecido por ter muitas barreiras tarifárias, né? Nós temos uma alíquota média do imposto de importação da TEC, que é a tarifa externa comum do Mercosul, em torno de 14%, então é mais elevado do que a maior parte dos mercados, mas nós temos também uma quantidade relevante de barreiras não tarifárias e que são sempre questionadas pelos Estados Unidos. O que me parece é que no contexto atual, Vitor, é muito difícil os países tentarem, né, abrir as suas economias de uma forma unilateral, porque o que nós estamos observando no comércio internacional é justamente um movimento contrário, de mais protecionismo, de uma maior criação de barreiras, de entraves para a entrada de produtos estrangeiros. E isso é visto não só nos Estados Unidos, mas a União Europeia também tem se protegido cada vez mais de importação de produtos chineses. O próprio México também tem elevado as suas tarifas de importação. Então, esses rearranjos de fluxos de cadeias globais de valor e do comércio internacional fazem com que os países tendam a se proteger cada vez mais. Então, não é o mesmo cenário que nós vivíamos há 10 anos atrás de liberalização comercial, do avanço do multilateralismo, dos acordos comerciais. Neste momento, a gente tem percebido um movimento contrário, de maior protecionismo, mas que o Brasil tende a quebrar essa onda, né? Então, o Brasil continua apostando, o governo brasileiro continua apostando na negociação de acordos comerciais. Nas últimas semanas, nós tivemos movimentações muito relevantes em relação a acordos que são extremamente importantes para o Brasil, como é o caso do acordo Mercosul-União Europeia. Então, o Brasil ele tem buscado, número um, diversificar mercados por meio dos acordos comerciais, mas também é impossível você rever qualquer barreira ou entrave comercial de forma unilateral em um contexto de comércio internacional que é cada vez mais protecionista. Conversei aqui com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Agradeço muito, Josemar, por esse bate-papo aqui, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Vitor. É sempre um prazer. Boa Prazer é tarde. nosso. Até mais.